Dia, meus amores, tudo bem? Bom, hoje é dia de filosofia, uma das minhas aulas favoritas, presenciais, né? Porém, agora não tem ninguém para eu estar conversando. Então, como é que a gente vai conduzir essa aula? Como essa aula começa com várias perguntas, vocês vão ter que estar com alguém aí do lado de vocês para estar trocando uma ideia. Ou no grupo de vocês mesmo, que a tia sabe que tem o grupinho de vocês do quarto ano, vocês estarem trocando informações. Para estar conversando um com o outro, tirando uma ideia, ou até mesmo fazendo pesquisas aí pelo celular, no Google, tá? Aí vocês fiquem à vontade. Então vamos lá. Hora de filosofar. Como eu já disse, não vai ter jeito de conversar com os colegas, né? Lembre-se de explicar o porquê de suas opiniões e de dar exemplos daquilo que você está afirmando. Bom, primeira coisa, a Tia Rê vai estar pedindo para vocês estarem copiando todas essas perguntas no caderninho de filosofia, porque a tia vai querer o registro da aula de hoje. Então, vocês vão estar colocando as perguntas, copiem as perguntas e responda, porque hoje a tia fez uma aula bem curtinha, justamente pensando nessas perguntas aí que vocês teriam que estar passando para o caderninho de vocês. Então, se a mamãe não estiver em casa, não tiver nenhum adulto aí junto com vocês agora para estar ajudando, não tem problema. A hora que tiver algum adulto perto de vocês para estar auxiliando, vocês respondem as questões e me mandem de volta para te dar um feedback depois, tá? Mesmo que esteja fora do horário, não tem problema. Aí a tia olha e depois dá a devolutiva para vocês, tudo bem? Então vamos ver quais são as questões que vocês vão estar copiando no caderninho de vocês. Todo ser humano inventa a própria vida? Nós é que dirigimos a nossa vida? Vamos pensar num adulto e não em vocês como criança. Nós somos capazes de controlar a nossa vida, de ver o que eu vou fazer, se tá certo, se tá errado. Então, toda ação que a gente toma na vida da gente é porque a gente pensou no que a gente quer fazer, a gente, por ser adulto, tem noção de saber, até vocês, do que é certo, do que é errado, do que é o correto, do que é incorreto, do que nos vai fazer bem e do que nos vai fazer mal. Então, é justo a gente afirmar que todo ser humano inventa a própria vida? Segunda pergunta: uma pessoa pode inventar a vida da outra? A gente pode idealizar. A tia vai dar um exemplo bem claro para vocês. A mamãe e o papai idealizam uma vida para vocês. Não que eles queiram inventar a vida de vocês, que no caso seria outra pessoa. Como vocês são crianças, estão em fase de crescimento e nós adultos, como adultos e pais, nós temos o que? A função de estar orientando vocês, moldando vocês, preparando vocês da melhor forma possível para crescerem responsáveis, honestos, saber ter o comprometimento com as obrigações diárias de vocês. Então, dessa forma, um pai o pai e a mãe têm a obrigação de estar moldando. Aí, conforme vocês vão crescendo, vocês vão pegando os bons exemplos que vocês receberam e vão tomando a atitude de vocês no decorrer da vida. Agora, eu querer controlar a vida de um outro ser humano como se ele fosse um robô realizando todas as minhas vontades, não tem como. Essa é a minha opinião. A tia quer saber a opinião de vocês, tá? A vida de uma pessoa pode ser considerada desumana? Sim. Tô falando minha opinião novamente. Por que sim? Porque tem pessoas que não têm uma casa para morar, vive na rua, toma sol, toma chuva, toma vento, não tem um trabalho digno, não tem uma moradia digna, não teve um estudo, talvez lhe faltou uma oportunidade ou até a própria vontade da pessoa querer ser alguém na vida. Então, essas pessoas que vivem, vamos supor, na rua, em condições lastimáveis,
passando frio, passando fome, passando sede, é uma condição desumana. Por quê? O mínimo que o ser humano tem que ter é uma roupa quentinha para se agasalhar durante o frio, um chuveiro quente para tomar um banho, uma caminha macia para estar dormindo à noite, um teto para estar debaixo. Por mais simples que seja, por menor que seja, isso chama-se dignidade. A pessoa tem que ter o mínimo de condições necessárias para ter uma vida digna, sem ficar se humilhando. O certo seria todos terem uma casa própria, todos terem o seu carro, todos poderem passear no final de semana. A tia tá falando nesse passear antes da pandemia. Ter condições financeiras de fazer uma viagem no fim do ano, ter condições, gente, de comer, porque tem pessoas que estão passando muita necessidade, ainda mais agora, nessa época que a gente está vivendo. Na outra escola que a tia dá aula, a gente está juntando toda semana, fazendo arrecadação de alimento para montar a cesta básica para a criança que está sem comer em casa, que o pai e a mãe estão desempregados, não tem o que comer. Então, isso é uma condição desumana. Tem casa para morar, ótimo, graças a Deus, mas não está tendo o quê? O que comer. Então, isso é o mínimo que um ser humano tem que ter. Um alimento, um abrigo para se proteger, um bom trabalho. Então, a tia quer que vocês coloquem o ponto de vista de vocês também. A tia falou já alguma coisinha, eu quero saber a opinião de vocês, tá? O que faz a vida de alguém ser considerada uma vida humana? Bom, uma vida humana, o ser humano, ele já se diferencia dos outros animais por raciocinar. Raciocinar é pensar. Ele tenta tá sempre melhorando a vida dele para ter conforto, para ter dignidade. Então, quando a gente pode se dizer considerar uma vida humana, a gente está ligado diretamente ao quê? Ao raciocínio daquele ser vivo. Ele pensa, ele raciocina, e o raciocínio que ele teve, ele vai colocar em prática na vida dele e na vida das pessoas que estão próximas dele. Ok? Então, vamos para a próxima. Todo ser vivo sabe que está vivo e que vai morrer um dia. Sim, esse assunto nós até tivemos a oportunidade de conversar em aula presencial, um certo dia, em uma certa aula que a gente teve, que a tia até usou uma frase que eu não me lembro quem, até assustou, que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Até comentaram, credo tia, que horror. Não, a única certeza que a gente tem realmente verdadeira é que a gente nasceu, a gente vai crescer, vai constituir família, vai ver os filhos crescer, vai ver neto e depois vai morrer. Então, todo ser vivo que está vivo sabe que vai morrer um dia? Olha a pergunta, todo ser vivo sabe que está vivo e que vai morrer um dia? A tia fez esse comentário a nível de nós, seres humanos que raciocinamos. Agora vamos pegar um ser vivo aí, um peixinho, um cachorrinho, um gatinho. Eles não sabem que um dia eles vão morrer. Eles, como são irracionais, eles não... Se bem que, na verdade, eu acho que alguns deles são um pouquinho mais elevados, que até pensam que tem hora que eles fazem cada coisa que surpreende a gente. A gente até acha que em determinadas situações eles até pensam, né? Devido à reação que eles têm. O cachorrinho, no caso, por ser irracional, ele não sabe que um dia ele vai morrer. Ele sabe que ele vai comer porque o dono vai pôr a ração para ele vai beber a aguinha dele porque o dono vai lá tratar dele. Então, nem todo ser vivo que está vivo sabe que um dia vai morrer. A gente pega como exemplo o quê? Os animais, né? Então, vamos para a próxima questão. Saber que vai morrer um dia é uma boa razão para aproveitar bem a vida? A tia tem um lema assim, Nós, seres humanos, nascemos para ser felizes.
Então, a gente tem que saber conviver bem com as pessoas, respeitar a opinião de cada um, pois todos nós somos diferentes um dos outros e ninguém pensa igual a ninguém. Não tem forminha para sair fazendo indivíduos iguais, nem fisicamente, nem o cérebro de todos nós pensam da mesma forma. Então, o que a gente tem que tentar estar sempre fazendo? Respeitar a opinião do outro, saber ouvir a outra pessoa e através desses atos, a gente tem uma boa razão, sim. A gente vai aproveitando a vida de que forma? Vivendo bem, respeitando o próximo, ajudando, compartilhando de bons momentos, de momentos felizes, de momentos alegres e inclusive também momentos difíceis. Porque tem um ditado que fala que a gente vê os bons amigos nossos na hora da dificuldade. Na hora que tá tudo bem, que tá todo mundo alegre, tá todo mundo perto. Mas a hora que a gente tá triste, desaparece. É como tem uma frase que diz assim, ó, em dia de sol quente, a praia tá cheia. E isso a gente pode levar o quê? Para nossa vida pessoal. Num dia nublado e chuvoso, vai lá na praia ver se tem alguém. A praia tá ela e ela mesma. Então, é nesse ponto que a gente fala, quando a gente tem um amigo, tem uma amiga e vê que ele tá com um problema, como que a gente pode estar ajudando? A gente pode estar ajudando esse amigo através do diálogo, de uma pergunta, de um abraço, né? De um diálogo, tentando descobrir o que é que a pessoa tem, o porquê que ela tá triste, e de alguma forma falar uma palavra de conforto, de carinho, para tentar fazer o dia da pessoa ser diferente. Às vezes, um bom dia que a gente fala para uma pessoa que tá para baixo, que tá ali se sentindo mal, que não tá bem, a gente muda o dia dela com um simples bom dia. Tem gente que a gente passa pela rua, vê com aquela cara feia, carrancuda, parece que tá revoltado. E são essas pessoas que a gente tem que procurar tá falando bom dia. Porque talvez ela tá ali naquela situação porque ela não se sente importante, ela tá triste ou ela tá com algum problema. E alguém passar por ela e um simples cumprimento pode fazer o dia dela ser diferente, né? Então, esses simples motivos que a Tia Rê falou aqui faz com que a gente esteja o quê? Aproveitando bem a vida, né? Sendo solidário, compartilhando, ajudando. É dessa forma que a gente vai estar o quê? Crescendo também, né? De que forma? Está sempre ajudando o outro. E o ajudar não é ficar dando as coisas. Às vezes, o simples fato da gente parar e ouvir uma pessoa desabafar ou vir conversar com a gente já está fazendo diferença na vida dela. Então, vamos para a próxima questão. O que uma pessoa deve fazer para aproveitar bem a vida? Primeira regra, a minha regra, vou falar a minha, não sei a de vocês, é respeitar a individualidade do outro. É ter respeito, é não desfazer, é não humilhar, é ser amigo, é ser caridoso, é ser parceiro, é aquele que tá ali nas horas das dificuldades, tá te ajudando. Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu não tô conseguindo fazer um exercício dentro da sala de aula. Aí eu vou tirar uma ideia, não perguntar a resposta para eu pegar a resposta pronta, porque eu também tenho que aprender a pensar e a ter as minhas próprias ideias, né? Eu não posso viver na sombra de ninguém, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos, e não só porque um amiguinho tem uma coisa que eu quero ter igual, não. Eu vou correr atrás dos meus sonhos, porque todos nós temos sonhos. E aí o que é que nós temos que fazer? Correr atrás deles. De que forma? Batalhando, correndo atrás e nunca deixar de sonhar. Então, eu acho que essas são algumas formas de estar aproveitando bem a vida. Não é que a gente não vá querer ouvir o sonho do outro. Gente, vamos ouvir o sonho do outro sim. Só que nós também temos que parar, pensar o que a gente tem e correr atrás para batalhar do que a gente quer. Certo? Olhar de filósofo.
No decorrer do tempo, inúmeros filósofos observaram que o ser humano é capaz de pensar sobre a própria vida e que, pensando, podia fazer perguntas a respeito dela. Eles se interessaram por esse tipo de pergunta e concluíram que era importante fazê-la. Por isso, poderia ajudar as pessoas a tomar boas decisões e, assim, viver melhor. Conheça um exemplo de pergunta sobre a vida que interessou a 3 pensadores de diferentes períodos: o grego Sócrates, o alemão Immanuel Kant e o francês Jean-Paul Sartre. Então vamos ver o que é que eles pensaram. O Sócrates, ele viveu há cerca de 2.500 anos atrás. O Immanuel, há cerca de 300 anos. E o Jean-Paul, há cerca de 50 anos. Vamos ver então, ó. Converse com os colegas a respeito da pergunta indicada na ilustração. Qual que é a pergunta indicada na ilustração? A pergunta é: que atitudes são importantes para se viver bem? A tia aí quer que vocês escrevam. Não vai ter a opinião dos colegas. Eu quero que vocês coloquem. Vamos pegar 3 opiniões: a opinião de vocês, a opinião da mamãe e a opinião do papai. Uma pergunta para você, uma pergunta para a mamãe e uma pergunta para o papai. Que atitudes são importantes para viver bem? A hora que vocês forem colocar a resposta, vocês coloquem quem é que deu aquela resposta. Papai, a resposta do papai, a sua resposta e a resposta da mamãe, ok? Então vamos para a segunda pergunta agora da nossa apostila. Registre a conclusão que você chegou depois de dialogar com os colegas sobre essa questão. Que atitudes são importantes para viver bem? Como a tia já disse, os coleguinhas não vão estar aí, então conversa com o papai e com a mamãe e cheguem a um consenso, a uma decisão comum entre vocês, para ver que atitude é importante para se viver bem. Como que a gente deve estar, o humor, a vida da gente. Pode ter até umas 4, 5 linhas, fazer um microtexto aí, uma situação dessa, tá bom? Então vamos lá, com calma, com carinho, letra bonita e bastante capricho. Terminando, a gente vai para a próxima página, a página 20 da nossa apostila. Tia vai estar lendo esse texto para vocês aí, tá? Vamos lá então. Preservar a natureza. Atualmente, algumas pessoas pensam que, para viver bem, precisa adquirir um grande número de produtos, que logo são trocados por outros mais novos e modernos. Olha só o que é viver bem para algumas pessoas, é o consumismo. Isso aqui a gente vai dirigir para pessoas consumistas, que pensam só em acumular. Pessoas que a gente chama de acumuladora, que ela tá ansiosa, ela vai lá e compra uma coisa, compra outra, compra. Não é assim que funciona. A felicidade não está em acúmulo de bens. Tem gente que tem N coisas, porém é triste, é infeliz, vive solitário, vive sozinho, talvez é uma pessoa geniosa, uma pessoa difícil, que não combina com ninguém. Então, será que a coisa mais importante é acumular? É ter? É possuir? Bom, vamos dar sequência na nossa história. Esse modo de pensar e agir afeta a natureza, pois muitos elementos naturais são retirados do meio ambiente para serem transformados em produtos ou para serem usados como fonte de energia para as atividades humanas. Além disso, muitos resíduos
ou seja, muito lixo são descartados incorretamente no meio ambiente, causando a poluição do solo, da água e do ar. Vamos pegar um exemplo bem simples que o pessoal está começando a resgatar o que faziam antigamente e pelo acúmulo de lixo, os ambientalistas estão batendo tanto em cima que nós estamos começando a mudar os nossos hábitos. Cascos engradados de bebidas e refrigerantes. Há uns 3, 4 anos atrás, a gente estava só consumindo o descartável, até que viram que estavam acumulando muito lixo, muito plástico. Então, o que eles começaram a pôr mais? A mídia até está trabalhando muito isso. Os cascos retornáveis de cerveja e de refrigerante. Porque você vai utilizar aquela embalagem, depois que acabou, você não vai descartar ela no lixo, você vai estar pegando ela, voltando ela para o supermercado, o supermercado vai deixar ela lá, a fábrica vai vir, vamos pegar um exemplo de refrigerante, vai pegar esse casco, vai levar novamente para a indústria, essa embalagem vai ser higienizada, vai ser lavada, vai ser preparada para novamente ela ser envasada com uma nova bebida ali, um novo refrigerante, uma nova cerveja. Então, eles estão batendo muito em cima da embalagem retornável, justamente para quê? Para diminuir a quantidade de poluição ambiental. Isso é um grande perigo para a vida no planeta. Afinal, para sobreviver, os seres vivos dependem uns dos outros e também da qualidade dos elementos não vivos que compõem o ambiente. Por sua vez, a qualidade desses elementos dependem da ação dos seres vivos e principalmente da ação humana sobre o ambiente. Então, se o ser humano só for jogando lixo, vai chegar uma hora que não vai ter lugar para pôr tanto lixo. Então, hoje em dia, eles estão pedindo muito para a gente estar usando potes, uma suposição, o Toddy e o Nescau. Você tem a latinha dele, a embalagem dele e compra o quê? O sachê. E pega o sachê e vai repondo a sua embalagem. Além de estar pagando um pouco mais barato, você não vai estar jogando toda vez uma embalagem daquela fora. E sim, o sachê, que vai ser uma poluição ainda, mas vai ser bem menor do que se eu estivesse pegando ali uma latinha ou uma embalagem de plástico e jogando no meio ambiente. A natureza é como uma grande teia, formada por muitos fios interligados, que são os elementos naturais. Em uma teia, o rompimento de um fio prejudica os outros, fazendo que o conjunto corra perigo. Então, da mesma forma, a destruição de uma espécie viva ou de um elemento não vivo, como a água, o ar ou o solo, coloca toda a natureza em perigo. E sem a natureza, a vida não pode existir. Vamos imaginar um agricultor tá lá na plantação dele. Ele tem que jogar veneno para matar as pestes. Vamos imaginar grilo, que tá comendo a plantação de milho. Ou o gafanhoto, que tá lá comendo milho. Ele vai ter que jogar um veneno ali para matar essas pragas. Ele pega essa embalagem de veneno e joga dentro de um rio, ou deixa escorrendo ali próximo de um córrego. O que vai acontecer? Esse resto de veneno vai cair no solo, vai contaminar o solo, pode chegar até num lençol freático embaixo, ou pode chegar até num rio e vai acontecer o quê? Se tiver peixe ali, vai matar esse peixe. E se não matar porque chegou numa quantidade menor, vai deixar ele doente. Esse peixe ficando doente, vai um pescador lá no rio pescar um peixe. Ele pega esse peixe que está contaminado, que se contaminou com aquele veneno que aquele agricultor jogou lá, leva para casa e vai fazer o quê? Contaminar a sua família. Então vejam bem como que uma atitude de uma pessoa lá atrás
vai prejudicar muitas outras pessoas. Então, toda ação que a gente vai ter tem que ser muito bem pensada. A gente sempre tem que estar fazendo as coisas preocupado em não estar prejudicando ninguém, tá? Então, veja como que se sai um bichinho da minha cadeia alimentar ali, sair de cena, já há um desequilíbrio total na minha cadeia alimentar, certo? Então, vamos lá agora com mais 2 perguntinhas. Essas aqui, como são maiores, não precisa estar copiando no caderno de filosofia. Só coloca conectando com, coloca pergunta 1, pergunta 2 e coloquem as respostas de vocês. Os seres humanos são muitos e consomem uma grande quantidade de recursos naturais. Além disso, algumas atitudes desses grupos ameaçam a natureza. O que pode ser feito para preservar a natureza, ainda que o número de seres humanos continue aumentando no planeta? Então, pessoal, que ideia que vocês podem estar nos dando para tentar preservar a natureza? Resposta pessoal, conversa aí com a família de vocês, troca uma ideia e vamos passar para o papel, tá? Pergunta 2. Na atualidade, a degradação do meio ambiente coloca em risco a biodiversidade. Sabendo disso, pesquise o nome de uma espécie de animal que esteja ameaçada de extinção e as causas dessa ameaça. Anote as informações obtidas. Então, vocês vão fazer uma pesquisa nessa segunda questão. Vocês vão estar pesquisando um animal que está em extinção, colocar o nome dele, a espécie a que ele pertence e o que é que está ameaçando a extinção dele. Bonito, se puder desenhar é bom, tá? Caprichado, lindão, que a tia já, a partir de agora, vai começar a observar as produções de vocês, já para estar registrando as notinhas de vocês, e vocês são analisados diariamente, tá? Com todas as atividades que vocês estão fazendo, a tia está observando o que cada um está entregando para a tia tá registrando a participação e a nota de vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau!